ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Forças para matar leão. Se Davi cresceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Lute como Davi lutou, dance, dance, dance como Miriam dançou, grite como Josué derrubando as muralhas na força do Senhor. Lute como Davi lutou, dance, dance, dance como Miriam dançou, grite como Josué derrubando as muralhas. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use sua fé. Continua sendo bom.
imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou em teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, com grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou em teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou com teus laços de amor, Jesus. 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 Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui como igreja, por tudo que o Senhor está falando conosco até aqui, Senhor Deus. E pedimos agora que o Senhor esteja nos falando através da Tua Palavra, que nós estejamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aceitar o desafio e poder perceber, Pai, a demonstração do Teu amor quando a gente tem a oportunidade de entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas através da Tua Palavra. Então fala conosco, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, amém.
Amém. Vou começar com uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, só queria relembrar da nossa celebração de ação de graça e passadia, que vai acontecer dia 19 de dezembro. Então, vocês têm que levar, tá ali, né? Protetor, repelente, cadeira, alimentação, prato. Tá meio escurinho ali para vocês prestarem atenção, né? Então, vai acontecer lá no sítio do Adroaldo da Marciane. Nós iremos sair aqui da frente da Polícia Rodoviária Estadual às 9 horas da manhã. E o que terá lá vai ser a celebração, o almoço e o lanche da tarde. Tá bom? Então, como a gente sabe o caminho, a gente só vai se encontrar aqui para poder ir todo mundo junto, né? Para poder ter menos confusão e tudo mais. Então eu peço que vocês estejam participando, e o objetivo realmente dessa celebração é nós estarmos celebrando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pessoalmente, durante o ano de 2021, e também celebrarmos aquilo que Deus tem feito como igreja, tá certo? O simples fato de nós estarmos reunidos aqui novamente, de termos a oportunidade de, mesmo como estamos, nos reunir como igreja, isso é motivo de gratidão a Deus. Então, espero que vocês possam participem, né? E nós estaremos todos juntos lá nesse dia. Continuando aqui, o que é felicidade? A gente vai estar falando sobre isso, mas eu queria perguntar aí, será que felicidade, que nem está escrito ali, é ausência de problema? Uma outra pergunta que não está ali, eu acho. Não está? Será que ser feliz é ter a nossa vida sob controle? Será que isso é felicidade? Eu coloquei ali um resumo do que a nossa sociedade, né, prega, segundo aquilo que ela prega para nós podermos ser pessoas felizes. Então, uma das coisas que é colocada ali é quando nós temos um bom emprego, um emprego onde a gente tem uma certa estabilidade, uma boa casa, né, onde você possa estar vivendo e chamando do seu lar, ter os filhos bem criados e estáveis, uma boa renda, uma boa igreja, por que não? Se eu estou numa boa igreja, então significa que eu posso ser feliz e ter saúde. Isso é o que normalmente as pessoas da nossa sociedade, onde nós vivemos, acreditam que é ser feliz. Mas isso, nenhuma dessas coisas aqui está errado, tá bom? Não estou dizendo aqui que a gente não pode ter um bom emprego, casa, filhos criados, estáveis, uma renda familiar, uma boa igreja, saúde. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter isso, mas será que é isso que Deus nos desafia, ou será que é isso que Deus nos coloca como base para nós podermos ser pessoas felizes, de acordo com aquilo que diz a Bíblia, né? Existem vários versículos que falam sobre esse assunto, mas eu queria me deter num versículo específico, que é esse texto aí, Tiago, capítulo 1, versículo 25, é um texto conhecido, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre ele, pelo menos está passando por ele quando a gente fala sobre algum estudo específico, mas hoje eu quero que a gente reflita um pouco sobre esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25 diz assim. Ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Este será feliz no que realizar. Então essa palavra bem-aventurado, ela significa feliz. E a pergunta é: quanto nós seremos felizes de acordo com esse versículo? E a resposta é óbvia, né? Quando praticamos o que sabemos da Bíblia. O detalhe aí dessa frase é isso aqui, ó.
quando praticamos o que sabemos da Bíblia. Deus, Ele não é um Deus injusto. Ele não vai, entre aspas, pedir de nós algo que a gente não tenha. Então, aquilo que nós soubermos da palavra de Deus é aquilo que Ele pede para que a gente pratique. E nós podemos ver esse aspecto de quando praticamos o que sabemos, olhando o contexto do versículo. Eu quero que a gente veja o contexto a partir do versículo 22. No versículo 22, Tiago, ou Deus, ele nos dá um desafio. Olha lá o que diz o versículo 22. Alguém leia para a gente, por favor. Pode ler, alguém leia o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Joia. Então, o desafio que o versículo coloca, que Deus nos dá, é esse: sermos praticantes da palavra e não somente ouvinte. O que me chama a atenção nessa frase que ele coloca, nesse desafio, é quando ele fala, na minha tradução está assim, tornai-vos praticantes da palavra, ou sede praticantes da palavra. Esse termo praticante ele é interessante, porque ele não significa apenas aquele que faz. Não significa apenas aquele que faz. Como assim não significa aquele que faz? Então praticar não é fazer? Sim, praticar é fazer. Mas quando aparece esse termo, tornai-vos ou sede praticantes, a ideia é o seguinte: é que temos que ser pessoas que sejam conhecidas por praticar aquilo que a Bíblia fala. Nós temos que ser pessoas que temos como estilo de vida, ou como aquilo que nós fazemos, a prática da palavra. Sermos conhecidos como alguém que a Bíblia faz parte da nossa vida, das nossas decisões, das nossas vontades e dos nossos desejos. Quantas vezes você já deve ter lutado contra você mesmo com respeito a algo que você leu na Bíblia e sabe que a Bíblia pede para você praticar? Quantas vezes nós lemos a Bíblia e somos desafiados por ela a tomarmos uma atitude que nós não queremos? Isso acontece todo dia, isso acontece todo momento. Então a ideia desse ser de praticantes é exatamente essa: é nós sermos alguém que coloque em prática a Bíblia na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas vontades e nos nossos desejos. Ou seja, aquilo que diz a Bíblia está acima disso. Vai ser algo que vai decidir o que nós vamos fazer durante o nosso dia, a nossa vida. E não apenas temos a Bíblia não apenas como um livro que nós lemos todos os dias. Não, eu tenho que ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Ou algo que eu tenho que trazer no meu grupo célula na celebração, seja fisicamente falando ou fisicamente falando no teu celular. Não é só isso, é nós sermos praticantes, ou seja, sermos conhecidos como pessoas que conhecem, ou seja, que praticam aquilo que conhecem da Bíblia. Parece uma coisa tão simples, tão óbvia. Puxa vida, esse desafio que Tiago está falando aqui é óbvio, é claro, mas é difícil. E é interessante que, a gente olhando aqui, eu queria que a gente visse isso. Tiago, para mostrar para nós essa diferença, ele coloca duas realidades aí, ele apresenta duas realidades na continuação do contexto. A primeira realidade que ele apresenta é a realidade do ouvinte, e a outra realidade é a realidade do operoso praticante. A gente vai ver essas duas realidades aí. Então a primeira realidade que a gente vai ver, dentro daquilo que ele nos desafia, é a realidade do ouvinte. Que realidade é essa? Ele fala no versículo 23 e 24. Alguém leia, por favor.
versículo 23 e versículo 24. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Joia, interessante isso. Primeira característica que ele mostra aí dessa realidade do ouvinte é aquele que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou que nem o Bruno leu, lê de novo, por favor, o versículo aí. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Vê a si mesmo, o seu rosto natural. É interessante esse termo aqui quando aparece nesse versículo, porque a ideia desse termo, quando a gente vê lá na língua em que Tiago escreveu, lá no grego, a ideia desse rosto natural, ou ver como ele é, a ideia é essa, assim, eu vou ler aqui para ele não esquecer. A ideia de olhar os seus traços naturais, a ideia de olhar aquilo que a identifica. Aqui também tem a ideia, quando fala desse seu rosto natural, de falar não só da aparência física, mas da aparência pessoal e da aparência moral. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você já conversou consigo mesmo no espelho? Quem já fez isso? Não vem falar que foi só eu. Que isso? Eu sei que um monte de gente já fez isso, né? É exatamente essa ideia. Você não olha para si mesmo no espelho e vê sua aparência, vê que você está ficando calvo, que nem eu, né? Ou está começando a crescer pelo na orelha, né? Isso é um sinal clássico de que você já passou dos enta, já entrou no enta, né? É um sinal clássico disso. Quando começa a crescer pelo na orelha, já tem, aí você vai lá e corta e tudo mais. Mas quando você olha seu espelho, você não vê só isso, você também vê a sua pessoa, você também vê como você é no sentido moral. Então, quando ele fala desse rosto natural, tem tudo isso. E o que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que a Bíblia nos mostra quem nós realmente somos diante de duas pessoas. Da minha esposa e dos meus filhos. Não, antes fosse, né? Ia ser mais fácil. Mas as duas pessoas que a Bíblia mostra quem nós somos é diante de nós mesmos e diante de Deus. Contra essas duas pessoas a gente não pode argumentar, não pode dizer que eu não consegui, não pode dar desculpa, né? Para outras pessoas além de você, até nós podemos dar desculpa para pessoas além de nós, mas para nós mesmos e para Deus não existe isso. Então a Bíblia, ela nos mostra quem realmente nós somos. E quando vamos para ela, quando vamos para a Bíblia como ouvinte, como aquele que ouve só, o versículo nos mostra qual é a atitude que nós temos. Ele diz contempla e se retira. É interessante que contempla e se esquece como era a sua aparência. O ouvinte, ele concorda com aquilo que diz a Bíblia, concorda com aquilo que diz a Bíblia, mas em vez de tomar uma atitude de mudança diante do que viu, o que ele faz? Ele vira as costas e se vai. Essa ideia de virar-se as costas e ir-se, ou ir embora, tem a ideia do seguinte, tem a ideia do conformismo, da desculpa. Nós como seres humanos, e eu me coloco nisso também, nós como seres humanos, nós somos craques em darmos desculpa, em nos conformar com nós mesmos. É interessante, tem um texto de Provérbios, que eu gosto muito, quando a gente está lendo em casa lá, cada dia a gente lê um capítulo do livro de Provérbios, quando chega nesse livro, e quando eu leio essa parte de Provérbios, eu acho interessante, nós somos assim também. Diz lá que, eu acho que você já leu, quando eu falar você vai lembrar, ele diz
do texto diz, nos versículos diz que o preguiçoso é mais sábio do que 7 sábios. Mais ou menos assim diz o texto. Por quê? Quando você para analisar e ver o contexto daquele texto de Provérbios, você vai entender por quê. Porque o preguiçoso, ele vai dar todas desculpas mais sábias para justificar a sua preguiça, para falar que ele realmente tem razão de não fazer aquilo que ele quer, que ele não quer fazer. Por isso que o texto de Provérbios diz que ele é mais sábio do que 7 sábios. Interessante isso. Mas voltando para o texto, a ideia de virar as costas e se ir é a ideia da desculpa, do conformismo diante daquilo que nós vemos da Bíblia. Quais são algumas desculpas que nós damos? Eu, você, cada um de nós dá. Eu não consigo. Uma é. Outra. Isso parece maior que eu. Uma outra. Tem gente pior que eu. Já ouviu gente falar isso? Já disse isso para alguém? Outra. O que ele me fez foi muito ruim. Ou o que ela me fez foi muito ruim. Uma outra desculpa, o conformismo, não consigo perdoar. Essa é clássica. A gente ouve muito isso no meio cristão. Não consigo perdoar. E aí a ideia que aparece é que ele esquece, pode ser também colocar outras coisas em nossa vida para querer compensar os traços naturais que nós temos. Vocês estão conseguindo entender? A ideia de se esquecer é colocar em nossas vidas outras coisas para compensar os traços naturais que nós estamos vendo, que a Bíblia está nos mostrando. A Bíblia nos mostra, olha só, você precisa parar de ficar bravinho. Aí você olha para a Bíblia e fala, Bíblia, Deus, não fala assim comigo, eu sou tão bom, né? Aí ela mostra para você, olha lá, você passou o sinal vermelho, não pode, tem que obedecer ao trânsito. Deus, fica quieto, não fala nada, né? E aí esse se esquecer pode ser colocar outras coisas em nossa vida. Por exemplo, quais são algumas coisas que nós podemos colocar? Relacionamento com pessoas. Outra coisa que nós podemos colocar é nós estarmos participando de festas e atividades sociais. Que mais coisas que nós podemos colocar? Nós podemos colocar, não estou falando que a gente faz isso, mas pode acontecer bebedeira ou outros vícios socialmente aceitos. Sabe quais são esses vícios socialmente aceitos? Aqueles vícios que a gente sabe que é errado, todo mundo sabe que é errado, mas todo mundo faz. Por quê? Porque todo mundo faz. Então esses que são vícios socialmente aceitos. Ou então, outra coisa que nós podemos colocar em nossas vidas para compensar os traços naturais é a religiosidade. Vou cumprir regras da minha religião, da minha igreja, seja do grupo que quiser. Por quê? Porque assim eu vou estar compensando os traços naturais que eu tenho, os pecados que eu tenho, que a Bíblia mostra para mim, que mostra para mim mesmo que eu tenho que estar mudando e não. E o que eu acho mais interessante desses 2 versículos é o que diz o final. O ouvinte, ele engana a si mesmo. Por isso que eu falei no começo que existem 2 pessoas as quais nós não podemos enganar, que é nós mesmos e Deus. Os outros a gente pode ludibriar, dar um jeitinho, mas a Deus e a nós mesmos nós não conseguimos. Mas o versículo diz, no final lá, que o ouvinte ele engana a si mesmo. Por quê? Porque é ouvinte, porque concorda com o que a Bíblia fala e acha correto, acha que é
isso mesmo, mas não quer mudança. E aí no final, não acontece nada. É isso que o texto mostra ali. E aí, nós chegamos no versículo 25, a realidade do operoso e praticante. Graças a Deus que existe um outro lado, graças a Deus que existe uma esperança. Alguém leia, por favor, esse versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Jóia. Olha só o que o versículo mostra. Eu quero que a gente veja alguns detalhes aí. A primeira coisa que ele fala é do considera atentamente. Quando a gente olha essa ideia, essa palavra no grego, ou seja, na língua que foi escrito Tiago aqui, a ideia é de se curvar ou curvar-se e examinar cuidadosamente a parte do ponto de vista mais claro possível, ou seja, de ficar curvado para entender. Se você é que nem eu, quando você quer ver uma coisa muito perto, se você é que nem eu, você quer ver uma coisa muito perto, o que você faz? Você tira o óculos e vai lá e olha, para você enxergar direito. Um dia eu não precisava tirar o óculos, mas quando eu entrei no Zen eu precisei tirar o óculos. Mas se você é diferente de mim, o que você faz? Para você olhar algo mais perto, você põe os óculos e olha, não tenta adivinhar. Mas a ideia da palavra, considerar atentamente, é de examinar, estudar, descobrir a verdade e viver de acordo com ela. O praticante da palavra não estuda o próprio espelho, mas sim o que o espelho revela. Não sei se você conseguir entender. A ideia é que o praticante da palavra não estuda a Bíblia por estudar, mas ele estuda aquilo que a Bíblia mostra, aquilo que ela fala. Ele não só sabe simplesmente que a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, que o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, que tem os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, e tem lá os 4 evangelhos que são sinópticos, e tem as cartas paulinas, né? E tem os livros, as epístolas menores, que as epístolas dos outros apóstolos. Não sabe só isso, mas ele olha aquilo que diz a Bíblia e se curva, ou seja, ele considera atentamente, ele pratica aquilo que a Bíblia fala, ou seja, pratica a vontade de Deus. E é interessante que Tiago ele coloca esse termo aí, parece uma coisa meio diferente. Ele diz lá, né, aquele que considera atentamente, aí fala da lei da liberdade, da lei perfeita e lei da liberdade. O que ele está querendo mostrar para nós aqui? Isso está escrito nesse texto. Alguém abre nesse versículo aí, por favor. João 8:32. Quem abriu pode ler, por favor. Jóia, se você olhar o contexto desse texto, você vai ver que Jesus está dizendo isso para as pessoas que mais entendiam da lei, para os fariseus. E eles chegam a falar: como é que você fala que a gente vai ser livre se a gente não é escravo? Aí Jesus Cristo fala de quem que eles eram escravos. Mas, voltando para o texto de Tiago, o que Tiago está querendo dizer é que a lei perfeita, a lei da liberdade é exatamente isso. Quando nós temos a oportunidade de conhecermos a verdade, que é a lei de Deus, não como algo punitivo, mas como algo que traz a graça, que traz a misericórdia e que nos liberta.
liberta do pecado e nos dá a vida. E nessa lei, aquele que é operoso praticante persevera, ou seja, persiste, é alguém que é constante, permanece, conserva-se na lei, não muda de opinião dependendo da situação ou da pessoa. O que Deus diz para mim na Bíblia, eu vou acreditar e vou viver de acordo com aquilo que ela fala. Essa é a ideia de perseverar na lei. Gente, se você é que nem eu, se nós todos somos seres humanos, tem momento que a gente duvida daquilo que a Bíblia fala. Tem momento que a gente duvida. Quando tu começa a sua semana, ou está lá no meio da semana, tu tem uma situação para enfrentar, algo difícil para fazer, algo que você vê, você não vê nada, você não vê perspectiva nenhuma. Aí você lê na Bíblia que Deus te ama. Aí você lê na Bíblia que Deus tem cuidado por nós. Aí nós lemos na Bíblia que o nosso Deus nos liberta. Aí você olha para a Bíblia e fala: Senhor, diz que nem Jairo, né? Aumenta a minha fé, para que eu possa acreditar nisso. Mas a ideia é que o operoso praticante persevera na lei. E a ideia de perseverar não é algo sem base, como as pessoas dizem: ah não, olha, tenha fé. Aí você olha para ela e fala: mas tenha fé no quê? Aí a pessoa vai responder para você: não, tenha fé naquilo que você acredita. Aí você fala: mas e você? Você acredita no quê? Ah, não sei, mas importa é você que tem que ter fé. Mas nós podemos perseverar na lei perfeita, na lei da liberdade. E diz lá: não é ouvinte negligente, não sendo como as pessoas que ouvem e se esquecem. A ideia do negligente é uma palavra interessante. Um ouvinte negligente parece uma redundância, né? A lógica é: quem ouve, escuta. Mas não é assim. Quem ouve, muitas vezes não escuta e nem presta atenção. Mas a ideia que Tiago está mostrando, que o operoso praticante é alguém que é ouvinte negligente, ou seja, que ouve e presta atenção e está disposto a fazer. Está disposto a fazer. Se você já teve filho, ou se você vai ter filho, saiba de uma coisa: quando você diz alguma coisa para o teu filho, isso é um exemplo só, tá? Normalmente você pergunta depois: você entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a criança ouve, mas não significa estar prestando atenção. Pode até estar olhando para os teus olhos, mas está com um olhar do super-homem, um olhar raio-x, que ele olha para os teus dois globos oculares e atravessa o teu cérebro e atravessa a tua caixa craniana e está vendo lá atrás. Tu acha que está olhando para ti, mas não está vendo. A ideia do operoso praticante é aquele que é ouvinte, não é ouvinte negligente, mas é operoso praticante. Ou seja, de novo, parece uma redundância, mas a ideia que Tiago tem é para que ela fique muito frisada. O cristão, ele vê as coisas como elas realmente são, e a sua vontade é posta em união à vontade de Deus. Essa é a ideia. Ele gosta de fazer o que a Bíblia ordena que Deus faça, ou ele gosta de fazer o que a Bíblia ordena que faça, porque essa é a vontade do seu Pai Celeste. E aí vem na última parte do versículo: será bem-aventurado em tudo que realizar, será feliz em tudo que fizer. Por quê? Porque obedece a Bíblia e faz o que ela manda. E algo interessante que eu queria destacar aqui é que feliz em tudo que realizar não significa ausência de dificuldades e problemas. Não significa isso. A ideia de ser feliz é ser feliz até nas dificuldades e problemas. Por quê? Por causa que eu quero mostrar só 2 versículos. Eu quero que a gente leia. Alguém abre primeiro em Romanos 8, 28 e outra pessoa abre em João 16, 33, por favor.
8, 28 e João 16, 33. Quem abriu pode ler, por favor. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jó, então esses dois versículos eu queria usar de exemplo, ou de uma realidade que diz que realmente todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Eu quero dizer uma verdade, mesmo aquelas coisas difíceis, mesmo aquelas coisas problemáticas cooperam para o nosso bem. É isso que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. E o próprio Jesus Cristo está dizendo para os discípulos e para nós, que nesse mundo nós teremos aflição. Você quer ser cristão? Quer. Então sabe uma coisa, você vai ter aflição na sua vida. Não é aquele negócio de mar de rosas, não. Mas o detalhe, no final do versículo, que faz a diferença. Mas nós podemos ter bom ânimo, por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu o mundo. Sabe aquele mundo que você vê todo cinza? Sabe aquele mundo que você não vê luz no fim do túnel? Então, Jesus venceu esses mundos. Sabe aquele mundo do teu vizinho, do teu amigo, daquela pessoa que não te compreende, daquelas patadas que você leva, daquelas faltas de perdão que muitas vezes nós temos? Jesus venceu cada um desses mundos que nós temos. E o que nós temos que fazer é sermos operosos e praticantes, e não somente ouvintes. Tiago deixa claro para nós no texto que o cristão não é alguém religioso. O que eu quero dizer com religioso? Que cumpre seus rituais e com isso alcança a felicidade. Tiago está mostrando para nós que o cristão é alguém operoso e praticante na palavra de Deus, naquilo que diz a palavra de Deus. Então o que nós vimos hoje? Nós vimos no versículo 22 de Tiago capítulo 1, o desafio de Deus para nós sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Vimos duas realidades. A primeira realidade está lá no versículo 23 e 24, a realidade do ouvinte, e a segunda realidade é a realidade do operoso e praticante. E algumas perguntas que eu gostaria que nós fizéssemos é essa aqui: quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Eu sou ouvinte ou eu sou operoso praticante? Nós somos ouvintes ou nós somos operosos e praticantes? E outra pergunta: o que é ser feliz para nós? O que é ser feliz para você? O que é ser feliz para nós? E o desafio que eu quero deixar para nós é que Deus nos ajude a aceitarmos o seu desafio de sermos praticantes da palavra, de deixarmos os pecados que ela nos mostra que devemos deixar e aprendendo a confiar no que Deus fala na Bíblia e não em pessoas. Esse é o nosso mal. Muitas vezes a gente acredita naquilo que a gente vê e não naquilo que a Bíblia nos mostra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido nosso Deus, tem nos ajudado, Pai, a entendermos a Tua palavra. Eu queria estar te pedindo por cada um de nós, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a nós sermos operosos e praticantes da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a nós procurarmos a verdadeira felicidade, que é ter disposição de cumprir aquilo que o Senhor diz na palavra. Deus, a gente sabe que é difícil, eu sei que é difícil isso, nós sabemos que é difícil, mas que nós possamos acreditar naquilo que diz em João 16, 33, que o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, venceu não só esse mundo, mas
os mundos que nós temos, que muitas vezes parece que são maiores do que nós. Nós oramos agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário.